Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Por essa segunda-feira tão linda que o Senhor tem nos dado, essa manhã abençoada, esse dia abençoado. Estou passando aqui para fazer com você uma breve meditação daquilo que Deus nos falou nesse fim de semana. Um fim de semana muito precioso, muito poderoso. Ontem a palavra que o Senhor nos trouxe foi posicionamento versus omissão. Uma palavra muito pertinente para esse tempo que estamos vivendo. E eu quero trazer a sua memória, para você que esteve conosco, ou para você que não pôde estar, aquilo que nós vimos na palavra do Senhor. Nós estudamos sobre a vida de Esther e sobre a vida de Davi. Esther, né, uma mulher que se posicionou diante de um possível genocídio, diante de uma possível situação de eliminação do seu povo. Esther foi então ativada por Mordecai, seu primo, aquele que a criou, que disse a ela que quem sabe Deus não a tinha colocado como rainha com um propósito, de que ela salvasse o seu povo. Ela no início ela teve medo, ela teve dúvidas, porque há 30 dias o rei não a chamava em sua presença e havia uma lei que se a pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia ser morta. Mas diante de uma palavra, diante de uma ativação de Mordecai, Esther então se posicionou. Esther então se colocou numa situação de risco para que um posicionamento levasse o seu povo a ser salvo. Então eu quero dizer para você em relação à vida de Esther, muitas vezes Deus vai te levar a posicionamentos que vão necessitar de você coragem. Você vai ter que correr riscos para se posicionar diante de algo que vai abençoar a sua vida e pode salvar a sua família e pode salvar essa geração. Estamos vivendo dias em que nós precisamos ter os olhos de Esther, os olhos de Mordecai. Nós precisamos observar tudo que está acontecendo ao nosso redor e, como cristãos, nos posicionar diante do chamado que Deus tem nos dado. A omissão também faz parte de um possível posicionamento, mas um posicionamento errado. Não se omita. Nós vemos também na vida de Davi um posicionamento. Davi foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha e chegando lá ele viu a afronta de um filisteu gigante que afrontava o exército do Senhor. Enquanto os demais soldados, inclusive o rei Saul, tremiam de medo diante da grandeza daquele soldado chamado Golias, Davi então se posiciona como aquele que acreditava que o Deus de Israel era poderoso para salvá-lo, para libertar o seu povo. E Davi então se posiciona, Davi então se coloca como uma arma nas mãos do Senhor para proteger e livrar o povo de Israel. É interessante a disponibilidade, a disposição de Davi, de se colocar de forma generosa, né, corajosa, para entrar em guerra contra alguém que aos olhos humanos era impossível de ele derrotar. Mas Davi se posicionou. E é interessante que a primeira arma de Davi não foi uma pedra. A primeira arma de Davi foi a palavra do Senhor. Davi então se coloca diante daquele gigante, diante daquela situação, e ele declara que era em nome do Senhor que ele iria lutar. Que quem era aquele gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, que era um jovem, que tinha tido várias vitórias pessoais na proteção das suas ovelhas. Davi agora se coloca diante de uma situação onde haviam centenas e milhares de pessoas. Mas é interessante a forma intimista com que Davi fala de Deus, a forma pessoal com que Davi fala de um Deus que ele conhecia e que era poderoso para livrá-lo e livrar Israel de qualquer situação. E o posicionamento de Davi leva então a uma grande vitória do exército do Senhor. Um jovem improvável, que mais adiante então se torna o grande rei de Israel. Quero dizer para você, seus posicionamentos, nossos posicionamentos, sempre nos levarão a viver grandes conquistas, grandes vitórias. Eu oro nessa manhã para que você que está diante de uma situação onde você tem que decidir se posicionar ou omitir, que você busque na palavra de Deus direção, para que você faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Como que eu vou saber disso, pastor? Você vai saber disso através da palavra de Deus. Porque todo posicionamento que é feito dentro da palavra de Deus, Deus te dará vitória. Deus te dará vitória.
Não adianta também você querer se posicionar diante de situações que Deus não autorizou para você. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, com certeza, Deus dará vitória a você como deu a Esther, Deus dará vitória a você como Ele deu a Davi. Que nossa geração seja uma geração que se posicione. Que nossa geração seja uma geração que não aceita as intervenções, as inferências do diabo na cultura, na família, no nosso casamento, no nosso dia a dia. Que como cristãos nós venhamos a nos posicionar. Porque com certeza, diante do nosso posicionamento, o Senhor estará conosco. E nós viveremos grandes vitórias como povo do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que a nossa igreja local, Comunidade Evangélica Betel, aqui em Aracruz, que a igreja do Senhor espalhada por nossa nação e pelo mundo, seja uma igreja que se posiciona diante deste chamado de fazermos a diferença em nossa geração. Deixo com você um breve trecho de uma canção que sempre marcou muito minha vida, uma canção antiga, que o verso dela diz: nós somos povo do Senhor, nação santa, chamados das trevas para anunciar os louvores do Senhor. Sim, nós somos povo do Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo que foi tirado das trevas para anunciar os louvores do Senhor, para anunciar a glória do Senhor. Como diz a palavra do Senhor no livro de Pedro, capítulo 2. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.